Nessa noite eu quero conversar com vocês sobre a Trindade missionária. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 12, nós lemos: uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda. A corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Mais uma vez, esta noite nós vamos meditar naquilo que Jesus demonstrou ser o mais importante e que Paulo disse categoricamente ser o que há de maior. Minha esposa não sabia do tema da mensagem, não sabia que eu faria a citação de algo que ela acabou de citar há pouco. Essa semana assistimos, então, na verdade, assisti um pequeno trecho, já o trecho final, desse filme belíssimo, cujo título daria a ideia de que é um filme para criança, mas de fato não é. Ele é muito rico em ensinos morais. A Menina e o Porquinho, um filme de 2006. No original inglês, o título é Charlotte's Web, ou, em português, A Teia de Charlotte. E, de fato, a aranha que aparece no filme chama-se Charlotte, e ela se torna amiga de um porquinho, Wilbur. Em torno dessa linda história de amizade é que vai transcorrer todo o enredo desse filme tão sensível. E a impressão que eu tenho assistindo esse filme e outros filmes, por vezes, é que os melhores filmes têm sempre, ou no mais das vezes, uma forte carga emocional. É um filme muito sensível, com grandes emoções, dá para chorar. Talvez porque viver seja desafiador. Viver é algo dramático. Eu não estou dizendo com isso que viver seja caótico ou que viver seja ruim, mas que viver de verdade, dando valor àquilo que realmente importa, é dramático, é desafiador. Há pessoas que preferem viver, e aqui o viver tem que estar entre aspas, viver uma ilusão. E eu penso que talvez seja fácil viver uma ilusão, porque viver uma ilusão é não viver. Já que uma ilusão é mesmo algo que não existe. Então ninguém que vive uma ilusão está vivendo de fato, porque está vivendo algo que não pode existir. Viver empenhado em coisas passageiras, por exemplo, é não viver. E talvez seja mais fácil viver assim. Viver a vida de ilusão. Viver focado nas coisas eternas é a única possibilidade real de se viver. Só a vida para quem vive olhando para cima. Isso é desafiador, porque exige de nós viver no espírito, viver para cima, viver olhando para cima, e a nossa natureza pecaminosa, caída, evidentemente puxa para baixo, ela puxa para a direção do pó. A existência é um desafio feito por Deus a todos nós. Não propriamente às coisas exteriores, não propriamente quanto às coisas passageiras, olha só, mas é um desafio de Deus para que nós demos atenção para coisas internas e eternas, dentro e acima. Isso é viver. Viver. Eu brincava com meu filho, Nicolas, poucos minutos antes de vir para aqui, dizendo para ele essa frase: viver é ver aquilo que os cegos seriam continuamente capazes de enxergar, se conseguissem ver mesmo enquanto são cegos. Porque o cego, sendo cego, se conseguisse ver de fato, mesmo sendo cego, veria aquilo que só quem vive vê. E muita gente com olhos jamais consegue enxergar o que é viver.
Eu e minha esposa frequentemente conversamos sobre o quão absurdo é, ou quão absurda é, toda e qualquer forma de preconceito visual. Aquele juízo precipitado, baseado em renda ou raça. É um juízo visual, ele é baseado em preconceitos visuais. Explico. A avaliação de qualquer característica interna, virtudes morais, por exemplo, a nobreza da honestidade, da compaixão, da fidelidade, talentos e inteligências. Nós sabemos que há diversos tipos de inteligências, habilidades manuais, habilidades linguísticas, habilidades ligadas às artes, aos ofícios em geral, sabedoria, espiritualidade ou quaisquer outras características internas. É absurdo avaliar qualquer dessas características a partir de situação econômica, seja ela qual for, ou grupo racial, seja ele qual for. Isso é algo próprio dos tolos. Somente os tolos medem pessoas por raça e renda. E os tolos não vivem de fato. A existência dos tolos é algo absolutamente transitório. É como a erva no campo, eles são voláteis como a fumaça de uma vela. Eles estão desenraizados como uma árvore que foi derrubada por qualquer ventania, por qualquer tempestade. Eles não têm peso real na história do mundo, como um pensamento, uma ideia. Esses são os tolos. Os tolos avaliam pessoas por renda e por raça. Eles são tomados de um preconceito visual, porque eles não conseguem, de fato, ver. Essa semana eu também revi um pequeno trecho de uma obra-prima do cinema, escrita e dirigida por Terrence Malick. Malick estudou filosofia na Universidade de Harvard. Lá ele ganhou inclusive o principal prêmio para estudantes brilhantes. Ele lecionou filosofia no Instituto Tecnológico de Massachusetts, um dos maiores centros de ciência do mundo. Malick escreveu e dirigiu esse filme, lançando-o em 2011, intitulado A Árvore da Vida, Tree of Life. Nesse filme extraordinário, há aqueles que ou odeiam ou amam a árvore da vida. É o tipo do filme que não dá, é que nem Pequi. Pequi ou você ama ou você odeia. A árvore da vida é assim. Um filme altamente filosófico, feito por um filósofo, para se pensar o sentido da vida. No prólogo, a atriz principal afirma: há dois caminhos na vida, o da natureza e o da graça. Num dos momentos críticos desse filme é dito: a menos que ame, sua vida passará rapidamente. E no outro momento, outra frase de efeito, na verdade o filme tem poucas falas, mas cada uma delas cirurgicamente elaborada. Outra frase que aparece em A Árvore da Vida é esta: um dia você vai cair e chorar, e então vai entender tudo, todas as coisas. O caminho da graça, o caminho do amor, é o caminho de Deus. E Deus é uma trindade. Deus é uma trindade amorosa. Pai, Filho, Espírito Santo, coexistindo eternamente em perfeita unidade, em perfeito amor. Nenhum deles é um semideus, nenhum deles é um Deus maior que os outros. Não são três deuses distintos. E isso fala para nós da essência de Deus, que é um mistério que ultrapassa a imaginação mais einsteiniana, se é que podemos dizer algo assim. A Trindade fala do modo de ser divino e diz para nós que mesmo antes de criar qualquer dos anjos, Deus nunca esteve só, sempre podendo compartilhar amor. Deus é amor e Deus é desde sempre e o será para sempre amor. Por toda a eternidade, sempre tem havido uma pessoa demonstrando amor,
outra pessoa recebendo amor, outra observando e interagindo com essa manifestação de amor. Deus é trindade em ação, Deus é ação de amor. E se nós meditarmos na história do mundo, que é também a história de Deus, as intervenções de Deus na história humana, nós vamos encontrar o Pai, mas não somente o Pai, nós vamos encontrar o Filho e também vamos encontrar o Espírito Santo na história do mundo. Isso é o modo de ser de Deus, mas também é o modo de Deus agir na história. Por exemplo, se nós olhamos para o nascimento de Jesus Cristo, o Pai entrega o seu Filho ao mundo, o Filho vem salvar, o Espírito Santo, diz a Bíblia, fecunda a Virgem Maria, e a Virgem dá à luz o Salvador. Por todo o ministério de Jesus, nós temos o Pai guiando, o Espírito capacitando e o Filho realizando as obras do Pai. No batismo, na tentação do deserto, nos milagres, no ensino, nos milagres, ensinos e na cruz. Trindade, diga comigo, Trindade. Trindade é o modo de Deus trabalhar, mas é também o modo pelo qual Deus faz com que nós trabalhemos. Deus produz ou reproduz em nós o seu modo de ser. Na Bíblia Viva, Eclesiastes 4, verso 12 diz: uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, nós lemos no início, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda. A corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. A corda trançada com 3 fios. E aqui nós vamos nos lembrar da expressão bíblica que aparece lá na profecia de Oséias, Oséias capítulo 11, quando o Senhor diz, através do profeta, acerca de como Ele chamou para perto de si Israel. Oséias 11, verso 4, o Senhor diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Para minimizar as falhas no processo, esse processo que é a missão salvadora de Deus, Deus age trinitariamente, usando ou manifestando ao mundo o Espírito Santo, aqueles que vão anunciar e aqueles que oram e ofertam pela obra missionária. É uma trindade. O Espírito Santo que capacita os que oram a orarem, o Espírito Santo que capacita os que ofertam a ofertarem, o Espírito Santo que capacita os que pregam a pregarem. Deus, aqueles que estão lá na frente e aqueles que, no dizer comum dos cristãos no mundo, seguram as cordas, são uma trindade missionária. Essa é uma ideia válida, a ideia de trindade missionária. Por muito tempo nós olhamos para aqueles que seguram as cordas como sendo os que oram, os que ofertam. Mas eu quero ser um pouquinho mais literal. Na obra missionária, e a obra missionária nessa mensagem deve ser entendida como a manifestação do reino de Deus na terra, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se nós olharmos mais literalmente para a obra missionária, todos, não apenas aqueles que ficam ofertando e orando, todos são a própria corda. Ofertar e interceder não é propriamente segurar as cordas, mas é ser parte da corda. Só há uma pessoa capaz, suficiente capaz, de segurar essa corda. A corda que é a corda lançada para salvamento daqueles que estão se afogando no mar do mundo. Só há um que segura a corda. É aquele que sustenta, diz Hebreus capítulo 1, verso 3, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse é Jesus Cristo. É Ele quem segura a obra missionária.
Ele faz isso na pessoa do Espírito Santo, que capacita aqueles que vão, capacita aqueles que ficam, que põe palavras na boca do seu povo. Quem segura todo esse processo é alguém que vai, mas que também é o Todo-Poderoso segurando essa mesma corda. O representante legítimo de Jesus na terra, o Espírito Santo. Os outros dois fios, aqueles que vão e aqueles que ficam, eles correm o risco de se embaraçar. Eles correm o risco de serem fios que acabam se enrolando em si mesmos. Deixam de ser fios esticados, resgatando os perdidos. E quando a gente pensa numa corda se enroscando, ou num fio se enroscando, a gente sabe muito bem que o trabalho passa a ser retardado. A coisa fica mais devagar. Certamente alguns de vocês já passaram pela experiência, não falando de corda e fio, mas de uma mangueira. Você quer pegar uma mangueira para lavar um quintal, por exemplo, ou regar plantas, e você deixou a mangueira exposta ao sol e a mangueira se ressecou e ela começa a se retorcer todinha. Como isso faz a gente perder tempo? Fios retorcidos retardam o trabalho. Isso torna o processo da salvação, ou a obra da salvação dos perdidos, extremamente lenta. Paulo fala sobre aqueles que se embaraçam com os negócios desta vida. Eles acabam se enrolando com as coisas dessa vida. Eles começam a dar prioridade para as coisas desta vida, esquecendo que são embaixadores de Deus. Reinhard Bonk, o saudoso Reinhard Bonk, morreu no final do ano passado, o maior evangelista das últimas décadas. No seu livro Evangelismo por Fogo, recontou-nos a história conhecida lá do livro dos Juízes, de Baraque e Débora. Bonk, ele escreve um quadro imaginário, muito sugestivo, diga-se de passagem, recontando a história. Cito as palavras de Bonk. Débora convoca as tribos de Israel para se unirem contra a invasão de Jabim, rei de Canaã. Ao receber o chamado, a tribo de Ruben convocou uma reunião de emergência do Conselho dos Sábios. Com suas precauções habituais, foi decidido que eles iriam pensar sobre o assunto e o conselho se reuniria no dia seguinte com a mente renovada. Durante essa sessão, fizeram um intervalo para o café e para esticar as pernas. Enquanto se descontraíam, os rubenitas ouviram um som lânguido de batalha, distante, e viram no céu a fumaça de aldeias ardendo em chamas. O vulto de alguém surgiu à vista, sangrando das feridas. Afortunadamente, sentiram que já estavam elaborando um projeto de ajuda. Enquanto isso, a batalha continuava. Bonk arremata dizendo: quanta lentidão! Lá estão os obreiros no campo de batalha. Lá estão os guerreiros do Senhor lutando. E alguns estão nas suas teorizações, sem se preocuparem com a urgência da salvação. Faz 11 anos e um dia, dia 18 de abril de 2009, nós estávamos, eu, minha esposa e nossos filhos no Paraguai, realizando o nosso primeiro culto para crianças. E aquele culto se chamava Turma Feliz. Eu quero ler para vocês um trecho do relatório missionário que publicamos naquela época. O culto é para crianças de 4 a 12 anos. A única exceção, por enquanto, é o nosso intérprete, o Hector, que tem 14 anos. Quando estávamos distribuindo convites, chegamos à casa do Hector. Ele nos perguntou se de algum modo poderia ajudar. Sim, dissemos, precisamos de um intérprete para o Guarani, porque havia criancinhas que não entendiam nem o espanhol, nem o português, e nós não sabíamos falar Guarani. O Hector, se prontificou a chegar mais cedo, como realmente o fez, e nos ajudou muito, muito mesmo. No dia seguinte, o domingo, houve o culto para adultos. No encerramento, a pastora sentiu um impulso muito forte do Espírito Santo para a igreja orar pelo Hector durante a semana, para que o Senhor o protegesse, o livrasse do mal. Você lembra disso, amor? Que bom que está escrito, né?
Achamos estranho que ninguém da família dele fosse ao culto dominical, pois muitos iriam. Terminada a reunião, soubemos o motivo. Na tarde do domingo, Héctor, de moto, havia se chocado com um carro. No sábado de manhã, ele é nosso intérprete no primeiro culto missionário para crianças no Paraguai. No domingo, ele se acidenta. Fomos depressa à sua casa e o encontramos com vários ferimentos. Nada parava em seu estômago, tudo ele vomitava. Mas Jesus Cristo, enquanto nós orávamos, o tocou instantaneamente. Logo após a oração, Héctor se alimentou. E ontem veio à nossa casa. Para dizer que desde então ficara muito bem. E eu pus no relatório: obrigado, Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Héctor nunca leu a Bíblia. Na sua casa, nem na de seus paupérrimos vizinhos, existe sequer uma Bíblia. Mas Héctor está com sede de Deus. Ontem, enquanto eu, ele, um amigo e um primo tomávamos tereré, o Héctor disse, cito as palavras dele, ipsis literis: vocês vieram aqui para nos ensinar o que é certo sobre Deus. E o que vocês disserem, nós queremos fazer. Nós não temos ninguém que nos ensine a Bíblia. Não temos ninguém. Quando nós somos lentos em ir, a boca sinistra do inferno permanece escancarada. Quando somos lentos em ofertar e orar, em sermos missionários, essa mesma boca permanece escancarada, tragando vidas preciosas. Ouçam-me com atenção. Enquanto o mundo está proibindo pessoas de terem contato umas com as outras, o Espírito Santo está gritando para que se levantem homens e mulheres corajosos para anunciarem salvação àqueles que estão indo para o inferno. A boca escancarada não se fechou, ela continua aberta. Para que nos levantemos e anunciemos o Evangelho, seja aqui, seja em outros povos. É fundamental que tenhamos empatia, assim como Deus teve misericórdia de nós. Eu preciso contar a vocês algo que também vivemos no Paraguai. E lex paraguarienses, mate, erva mate, né? Nunca tomamos tanto mate. E eu dizia num relatório naqueles anos, será que estamos ficando esverdeados? Mate quente, mate frio, mate com ervas medicinais, mate puro, curupi, similares a curupi. Nem no Rio Grande do Sul tomamos tanto. E olha que no Rio Grande do Sul a gente tomava muito mate, chimarrão à torta e à direita. O mate paraguaio é um fato cultural comparável ao nosso pão e leite. Há ritos envolvendo crendices, por exemplo, não tomar mate após a refeição, não comer coisa alguma enquanto se toma tereré. Olha, tem uns negócios até engraçados. Nos 4 primeiros dias de cada mês, tomar tereré misturado com ervas, cada dia uma erva diferente. Isso deve curar até doideira. Numa nação onde idosos são completamente desamparados, onde mães abandonam seus filhos pequenos para tentar a vida em países como a Argentina e Espanha, o pouco de calor humano que resta, por vezes se encontra na ponta, no bico de uma bomba. E lá vai o Evangelho de Jesus Cristo se propagando, se servindo dessa cultura. Enquanto o não crente fica em silêncio, tomando o seu mate, ele vai ouvindo de Cristo.
às vezes um mate morno, quase sempre sem aquela asepsia que os nossos escrúpulos por vezes gostariam que houvesse, mas um mate sempre cheio de amor, o amor que o Evangelho de Cristo anuncia. Cristo se identificou conosco. Isso é o Evangelho. Cristo se identificou conosco. Uma verdade muito simples, mencionada, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, verso 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós. Identificação. Um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Uma das maiores lições da encarnação de Cristo é essa necessidade nossa, na obra missionária, de identificação. A vinda de Cristo ao mundo nos ensina a necessidade de identificação, de empatia. Os santos precisam se identificar com os pecadores. Paulo chama os salvos de santos. Os santos precisam se identificar com os pecadores até o limite máximo do amor e da santidade. Até onde der. E é muito estranho nós pensarmos que por culpa do amor, Jesus Cristo, o santo dos santos, e nós cantamos isso hoje aqui, santo, e Ele é santo, absolutamente apartado do mal. É estranho, muito estranho pensar que por culpa do amor, Jesus Cristo se sujeitou a tocar no que era imundo, a viver com o que era sujo, a tomar nos braços o que de mais nojento havia em todo o universo. Presta atenção, eu estou falando de mim e de você. A coisa mais nojenta. Não se veja como bonzinho, porque você não é. Jesus disse: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vocês são maus. Jesus diz: vocês são uma raça pecadora e caída, mas eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu salvo vocês, eu resgato vocês, eu invisto em vocês, eu dou minha vida por vocês. Mas a gente olha para Jesus e diz: Jesus, muito obrigado, porque eu reconheço então que eu não merecia. Talvez nós queiramos fazer a famosa e possivelmente correta distinção entre pecado e pecador. E dizer: não, pastor, o que de mais nojento havia não éramos nós, eram os nossos pecados. Quando a Escritura nos fala da cruz e da identificação de Cristo conosco, ela diz em 2 Coríntios capítulo 5, 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto não diz que Deus fez de Cristo um pecador, Deus Pai não fez de Cristo um pecador, Deus Pai fez de Cristo pecado. E eu creio sinceramente que aqui há, dentre outros sentidos, uma revelação muito profunda dos efeitos da queda de Adão e Eva e consequentemente da queda de todos nós, porque nós estávamos representados neles, dos efeitos da queda e do domínio do pecado aqui nessas palavras. A queda, no dizer de Paulo, fez o pecado se tornar parte de nós. O pecado se tornou o nosso DNA de morte, um constituinte de cada partícula do nosso ser, uma doença gravíssima, maligna no sentido exato do termo, e uma doença mortal. O pecado nos constitui. Cada pedacinho da nossa natureza caída, cada pedacinho até do nosso corpo físico foi afetado pelo pecado. Davi, séculos e séculos antes de Paulo, escreve no Salmo 51,
verso 5, algo que nós conhecemos bem, que agora precisamos relembrar. Quando ele confessa o seu pecado, havia adulterado, havia assassinado o marido da mulher com quem ele adulterou, Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Talvez Davi estivesse dizendo: Senhor, eu sou extremamente miserável, o pecado me constitui, ele é parte de mim. Mas glória a Deus, porque ainda assim Deus ama o ser humano com o mais puro e rico amor. Essa foi e é a escolha de Deus, amar o pecador na sua ignorância sobre Deus, na sua ignorância sobre Cristo. E mais, Deus tem o poder de santificar por completo o pecador, inclusive extraindo dele, isso é a glorificação dos salvos, extraindo de todo o ser dele, todo o rastro do pecado, todos os efeitos do pecado, todos os sinais, toda a presença do pecado, corpos glorificados, vidas glorificadas. A identificação de Cristo conosco atribui a Deus uma visão de esperança. Deus, desde o Éden, tem vivido o drama da rejeição como nenhum de nós. Quem mais vive o drama de ser rejeitado é Deus. Deus olha para aqueles que se unem a seu Filho Jesus Cristo com olhos de amor, com olhos de alegria e com olhos de esperança. Deus espera o dia que nós tanto esperamos. Deus espera o dia em que seremos livres de toda a corrupção na nossa glorificação, e Ele poderá revelar em nós todo o seu esplendor, como diz o apóstolo Paulo, como diz a profecia de Daniel no capítulo 12 e tantos outros textos das Escrituras. Deus hoje nos vê com olhos de alguém que espera o dia certo. Nós já fomos justificados, e se Jesus Cristo foi feito pecado por nós, nós seremos feitos justiça de Deus. Chegará o dia quando, para verem o quanto Deus é santo e bom, bastará olharem para nós. A glorificação. A identificação de Cristo terá um grande fim. Nós cantamos aqui hoje a canção Proclamai às nações a glória do Senhor. E de fato, homens de toda a terra serão completamente livres de todos os efeitos do pecado na glorificação. Os filhos de Adão viverão perfeita liberdade. E enquanto nós esperamos este dia, nós nos identificamos com os pecadores, para fazer o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, 22, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Essa é a nossa missão. A nossa missão é salvar. Salvar. Há um vídeo não listado no canal da igreja. Ele não está disponível ao público. E esse vídeo pode servir agora de inspiração a muitos membros novos na igreja que não o conhecem. Na descrição desse vídeo, que não vai aparecer evidentemente aqui agora, e também é um vídeo do Paraguai, está lá escrito assim: Hogar, Abrigo, Mitarroga, crianças para a adoção. A justiça abrigou-as por terem ficado órfãs, ou sofrido maus tratos, abusos, ou ainda por seus responsáveis serem dependentes de drogas e incapazes de criá-las. Esses pequenos, hoje sem família, têm no sábado o melhor dia da semana, quando a Missão Call compartilha com elas o grande amor de Jesus, através de músicas, jogos e histórias cristãs. Eu gostaria de exibir o vídeo Mitarroga, casa de criança, ou lar da criança, Mitá criança, roga casa, em Guarani.
para que, de algum modo, nós sejamos inspirados. Deixe-se inspirar. Vamos manos hacia abajo, como los gorilas. ¿Estás escuchando? ¿Qué es? Alguien está llorando. Parece que hay una hormiga llorando detrás del árbol. Hormiga llorando, no da para escuchar hormiga llorando. Que nada, y ven detrás de aquel árbol. Vamos a ver. ¿Qué hubo, amiguito? ¿Qué te pasó, Mitaí? Y el Mitaí le dijo, es que se cayó de mí mi moneda. Oh, pobrecito. Lili. ¿Y de cuánto era tu moneda, Mitaí? Y el Mitaí dijo, de 1000 guaraníes. ¡Ah! ¡1000 guaraníes! Oh. Es mucho dinero, Lili. Es mucho, ver acá, da para comprar muchas cosas con 1000 Muchas guaraníes. cosas. Se compra un lindo coche con 1000 guaraníes, ¿no? No se compra coche con 1000 guaraníes. Perdón, ya estoy equivocado. Seguramente vas a encontrar tu moneda. Sí. Y si nosotros encontramos la moneda, te devolvemos. Sí. Chao. Nosotros caminando despacito, que ella vio en el suelo una moneda. Y ella agarró la moneda. Lili. Mira, yo encontré la moneda. Lili. Yo encontré la moneda. Yo encontré la moneda. Lili, ¿Qué? ¿de cuánto es esa moneda, Lili? No vas a creer, Caco. Es una moneda de 1000. ¡Ah! ¡La encontramos! ¡Encontramos, Lili! Yo nomás encontré. La moneda encontramos. Vamos a devolverla, Lili. No. No. Y después yo pensé, qué feo verá si Jesús quiere estar conmigo todos los días en todo lo que hago. Yo tengo que hacer cosas buenas, Caco. Muy bien, Lili. Palmas, Lili. ¡Qué lindo! Aplausos para mí, gente. Yo Aplausos hice para cosas Lili. buenas. Con todo lo que soy, quiero seguirte, Cristo, y escuchar tu voz. Quiero seguirte, Cristo, cada día. Quiero seguirte cada día.
Almas preciosas. Almas. Esse é o assunto de missões. Elas não podem mais continuar esperando. Eu e você não temos mais o que esperar. Perdidos em Aquidauana, perdidos em Anastácio, perdidos em Campo Grande, perdidos no Brasil e no mundo, esperam por mim e por você. Vamos. O que você tem nas mãos? De diversos modos, sejamos a corda do amor de Deus. O Espírito Santo conta com a nossa prontidão e com a nossa identificação. Por favor, fique de pé no seu lugar.